Bem-vindos ao projeto Parlare. A série Parlare tem a intenção de levar a vocês vários temas. O tema que eu vou abordar hoje será meditação. Teremos na sequência mais uma série de temas, todos nesse formato de aproximadamente 15 minutos, um formato mais curto para que não fique algo cansativo, e a intenção é que sirva de motivação para instigar vocês a se aprofundarem. Sempre quem estiver participando do projeto vai indicar para vocês a forma que vocês podem procurar para o aprofundamento. Então, muito bem-vindos à série Parlare. Teremos aí a oportunidade de várias comunicações interessantes. Meu nome é Carlos Alberto Rufato, eu vou apresentar o tema meditação, é um tema que eu aprecio bastante. A minha formação foi na área de sociologia, filosofia, educação. Eu acabei fazendo uma graduação em sociologia, um mestrado em filosofia e um doutorado em educação. E estou envolvido com o tema de meditação já há algum tempo, acho esse tema fascinante. Ele tem um potencial enorme para modificar a vida de toda pessoa que se disponha a aprofundar um pouquinho. Tá? Então hoje eu vou apresentar para vocês um tema que é bastante amplo, é bastante rico, só que eu tenho que selecionar, dado o formato que nós adotamos de apenas 15 minutos, selecionar alguns tópicos para que vocês possam ter uma ideia inicial. Então, vou falar inicialmente a respeito de passado e futuro, fazer uma abordagem inicial a respeito disso, mostrar o papel da meditação em relação ao passado e ao futuro, como ela pode nos ajudar a encarar de uma forma mais satisfatória o passado e futuro, falar da importância de nossa presença no agora, que é o principal objetivo da meditação, e finalizar falando um pouquinho a respeito da expansão da consciência, que é um dos grandes objetivos dos processos meditativos. Quando nós pensamos em passado e futuro em relação à maioria dos animais, eu vou diferenciar primeiro como os outros animais lidam com passado e futuro e como nós, seres humanos, lidamos com passado e futuro. Quando a gente pensa nos animais, a gente observa uma capacidade bastante reduzida de ir para o passado e ir para o futuro. Existem algumas exceções, mas a maioria dos animais, eles têm uma capacidade bastante reduzida de ir para o passado, recuperar coisas através da memória e também uma capacidade reduzida de ir para o futuro realizando planejamentos, realizando tarefas. Né? Quando nós comparamos com os seres humanos, nós observamos uma capacidade muito acentuada. Então, esse hardware fantástico que nós temos, que é a nossa mente, possibilita que nós consigamos ir para o passado de uma forma bastante ampla e também para o futuro. Só que, na maioria das vezes, nós utilizamos muito mal esse hardware, né, que é a nossa mente, e acabamos indo para o passado e nos atendo a aspectos que são bastante negativos. E a mesma coisa acontece quando nós vamos para o futuro. Então, isso gera uma série de desequilíbrios. Por exemplo, quando nós vamos para o passado, nós temos com frequência a presença de sentimentos como tristeza, nostalgia, depressão. Então é uma ida para o passado onde aspectos negativos acabam influenciando bastante. E isso nos coloca numa situação de muita vulnerabilidade. Quando nós vamos para o futuro, novamente, com bastante frequência, nós utilizamos a nossa mente de uma forma inadequada.
fazendo planejamentos muito detalhados, irreais, e isso acaba gerando ansiedade, acaba gerando insegurança, acaba gerando medo, porque nós acabamos antecipando de uma forma inadequada aquilo que vai acontecer. E é aí que entra a meditação como uma forma de lidar adequadamente com essas nossas inabilidades. Então, um dos principais objetivos da meditação, e isso nas várias tradições e utilizando várias técnicas, um dos principais objetivos é trazer a nossa atenção para o presente, para o agora. E quando nós estamos no agora, acabamos gerando uma não identificação com pensamentos e emoções. Esse é um objetivo central de todo o processo meditativo, fazer com que nossa percepção fique bastante aguçada em relação a pensamentos que nós temos durante o processo meditativo e as emoções que nós temos durante esse processo. Tendo consciência disso, nós vamos percebendo que não somos as nossas emoções e não somos os nossos pensamentos. Emoções e pensamentos são coisas que nos ocorrem enquanto nós estamos meditando. Isso é um processo muito interessante da meditação e que gera algo muito importante, que é a percepção de que nós somos algo que está num plano acima dos pensamentos e das emoções. Então isso acaba gerando uma não identificação. E essa não identificação permite que a gente acabe lidando melhor, tanto com os sentimentos como com os pensamentos. Nós podemos lidar melhor com as duas coisas, podemos fazer escolhas e isso permite uma modificação fundamental na nossa forma de encarar a vida. Portanto, essa não identificação com os pensamentos e com as emoções permite uma expansão da consciência. Essa expansão da consciência é fundamental para que a gente possa ir tanto para o passado como para o futuro de uma forma mais adequada. Quando nós vamos para o passado com essa forma mais adequada, nós conseguimos tirar do passado aquilo que é importante. É o aprendizado, são as experiências, isso que sempre levou a nossa civilização ao ponto em que ela está. E quando nós vamos para o futuro, podemos ir também com essa consciência ampliada de uma forma mais adequada, sem aquela tentativa de adivinhar os detalhes, de excesso de planejamento. Nós vamos com algo mais geral, com as linhas gerais apenas do planejamento e conseguimos com isso uma ação muito mais eficaz, porque estamos abertos, estamos flexíveis para os imprevistos, podemos inclusive usar nossa intuição, que ela é muito desenvolvida pelo processo meditativo. Então tudo isso faz com que a gente lide com o futuro, nos livrando daquele excesso de ansiedade, daquela sensação de insegurança, daquela sensação de medo. Então nós estamos com uma postura muito mais adequada, porque temos a flexibilidade, temos a intuição ao nosso lado e podemos lidar com o futuro quando ele for presente, podemos estar no presente com um foco muito mais adequado. Então é isso fundamentalmente que a meditação proporciona, que a gente esteja no presente de uma forma concentrada, aproveitando toda a nossa intuição, aproveitando todo o nosso potencial, sem sermos vítimas do passado e do futuro numa utilização inadequada do nosso potencial. E é interessante quando a gente chega nesses resultados, porque a gente percebe o quê? Que aquilo que muita gente vê relacionado à meditação
meditação, vou ficar lá, zen, né, parado, né, fechado num ambiente, sem fazer nada, isso vai me deixar lento, isso vai provocar várias repercussões negativas no meu dia a dia, que eu tenho que trabalhar, tenho que lidar com um monte de coisa, e no final das contas eu vou estar lá mais lento, meditando, alheio à realidade. E na verdade acontece o oposto. Por quê? Como eu estava explicando para vocês, né? Se nós temos mais foco através da meditação, se temos mais condições de estarmos no presente, no agora, e usando todo o nosso potencial de uma forma muito adequada, tirando do passado só os aspectos positivos e tirando, né, e projetando para o futuro uma maneira adequada de agir, quando o futuro se torna o presente, nós estamos plenamente envolvidos com aquilo, com a nossa intuição aguçada, com nossas capacidades muito afinadas para darmos a resposta mais adequada a todo tipo de problema. Então, na verdade, nós nos tornamos muito mais produtivos, conseguimos lidar com as coisas de uma forma muito mais adequada. Todo tipo de situação, pode ser familiar, de trabalho, a capacidade de estar com foco em alguma coisa favorece muito as soluções rápidas, soluções adequadas, e esse é um benefício que nós podemos ter presente aí, né, para todos que se dedicam a esse caminho da meditação. Então, como o formato do Parlare é um formato curto, que tem a intenção de instigar, de provocar a curiosidade, eu vou deixar para vocês aqui algumas indicações. Primeiro, falar dos aplicativos. Existem hoje vários aplicativos que são muito interessantes, porque através do aplicativo vocês podem ter a meditação guiada. Geralmente existe uma música, alguém conduzindo a meditação, o que facilita bastante. É algo muito positivo que dá mais qualidade para a meditação, principalmente para quem está começando. Então ficam aí algumas dicas a respeito desses aplicativos. Vocês podem explorar, que vale a pena. São vários hoje disponíveis. Existem também instituições que vocês podem frequentar, que é uma facilidade para aqueles que necessitam de algo presencial. São instituições variadas, né? Vou deixar a indicação aí de algumas para vocês. Existem também os instrutores de meditação, hoje em dia principalmente mindfulness, né? Mas também instrutores de yoga que utilizam processos meditativos. Isso também é uma opção interessante para quem tem mais a necessidade de algo presencial, um contato mais direto. Vou deixar para vocês também algumas indicações de livros. Existem livros muito importantes na tradição meditativa, livros interessantíssimos. Vou deixar também para vocês algumas indicações. E existe também, hoje no Brasil, um programa bem completo que eu gosto bastante, que é a Academia Sul. Vocês podem encontrar no site academiasul, né, tudojunto.com. É um programa escalonado, onde vocês começam a meditar de uma forma bem simples, né, um espaço curto de tempo, depois vão ampliando gradativamente. É um programa que eu gosto bastante, tenho utilizado e fica aí como dica para vocês também, né? Então, são essas indicações, fica aí o incentivo para que vocês aprofundem, para que vocês utilizem a meditação. É algo que realmente modifica a vida, ela tem uma capacidade que eu qualifico como brutal, de modificação da vida de qualquer pessoa. Então é algo que eu sempre faço questão de estar incentivando. Um abraço a todos.